Saudações ponta de lança, aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre geografia, história, cultura, política e também sobre o futebol praticado no continente mãe. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano. Nesse episódio vamos apresentar Togo. A origem do nome do país é relacionada ao lago Togo, cujo significado aproximado é a margem da água. Dessa forma, entende-se a tradução de Togo como a margem. A República Togolesa fez história ao disputar sua primeira Copa do Mundo em 2006 e entrar no seleto grupo de seleções africanas que chegaram ao Mundial de Futebol. O país também é marcado pelo autoritarismo e períodos de instabilidade política por conta de governos ditatoriais. Como a maior parte dos países da África, a história do Togo começou pelas migrações de povos que procuravam lugares mais acolhedores e mais seguros. Entre os primeiros colonos encontramos os Kabies e os Lambas, povos que se deslocaram do norte entre os séculos 7 e 12, ao mesmo tempo que as tribos Tamberma, Akposso e Bassar. Os Ewe, um dos maiores grupos do Togo, deixaram o sudoeste da Nigéria e estabeleceram-se em primeiro no Vale do Mono, que se tornou um centro importante no século XVI para o comércio e agricultura. Daí, os Ewe mudaram-se para a zona de Notse e em seguida para a zona de Kipalime, até o litoral e finalmente até ao atual Ghana. Outros grupos seguiram. Os Guins chegaram na região no século XVII e vinham de Ghana. Os Chokossi chegaram naquela zona mais ou menos na mesma altura da Costa do Marfim e os Mobas desde a zona do Sahel, na Burkina Faso. No início, os comerciantes europeus chegaram no litoral no século XV à procura de escravos. Primeiro chegaram os portugueses, em seguida os dinamarqueses, os alemães, os franceses e os britânicos. E foi assim que no século XVIII, milhares de pessoas foram raptadas para trabalhar nas plantações do Novo Mundo. Ao longo dos anos, os europeus estabeleceram balcões no litoral, mas foi somente a partir de 1884 que adquiriram uma base que devia levar à colonização. Em 1884, em um tratado assinado em Togoville, cidade que daria o nome ao futuro país, a Alemanha declarou um protetorado sobre o trecho de território ao longo da costa e gradualmente estendeu seu controle no interior. A colônia, conhecida a partir de então como Togolândia, tornou-se um modelo de colonização alemã, por ser o único território ultramarino do país a ser autossuficiente. Em meio à Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Togolândia foi invadida por forças francesas e britânicas, caindo após breve resistência, tornando-se um mandato da Liga das Nações, dividido entre França e Reino Unido para fins administrativos. Após a Segunda Guerra Mundial, Togo foi declarado como território sob tutela da Organização das Nações Unidas, a ONU, administrado pelo Reino Unido e França. Durante os períodos de mandato e de tutela, o oeste do Togo foi administrado como parte da Costa do Ouro britânica. Em 1957, os moradores da Togolândia britânica votaram pela adesão à Costa do Ouro como parte da nova nação independente de Gana. Por lei, em 1955, a parte francesa tornou-se uma república autônoma dentro da União Francesa, apesar de conservar seu estatuto de tutela da ONU. Em 10 de setembro de 1956, Nicolas Grunitzky tornou-se o primeiro-ministro da República do Togo. No entanto, devido a irregularidades no plebiscito, uma eleição sem supervisão geral foi realizada em 1958, vencida por Sylvanus Olympio.
Em 27 de abril de 1960, em uma transição suave, Togo cortou seus laços constitucionais definitivos com a França, decretou o fim de seu estatuto de tutela da ONU e também declarou sua independência sob uma constituição provisória com Sylvanus Olímpio como seu primeiro presidente. Em 1963, Olímpio foi assassinado em uma revolta do exército de oficiais não comissionados, insatisfeitos com as condições após sua dispensa do exército francês. Grunitzky voltou do exílio 2 dias após o ocorrido para encabeçar um governo provisório como primeiro-ministro. Em 13 de janeiro de 1967, o tenente-coronel Etienne Eyadema, mais tarde general Gnassingbé Eyadema, depôs Grunitzky em um golpe militar. Os partidos políticos foram proibidos e todos os processos constitucionais foram suspensos. Eyadema permaneceu no poder por décadas, até sua morte em fevereiro de 2005, sendo que seu filho, Faure Gnassingbé, assumiu a presidência e segue no cargo até hoje, sofrendo fortes contestações em relação à sua permanência no poder, assim como seu pai, que o antecedeu. O idioma oficial de Togo é o francês, porém, há mais de 50 línguas faladas em todo o país. Entre as principais estão o Kabie e o Ewe. O território de Togo se estende em uma área de 56.785 km², sendo assim o 14º menor país de África. Em Togo vivem aproximadamente 8 milhões de habitantes, o que coloca o país como a 33ª maior população do continente. Os 2 maiores grupos étnicos são os Ewes, no sul, e os Cabres, no norte. Estima-se que vivam mais de 40 etnias em território togolês. As principais práticas religiosas são o cristianismo, as religiões tradicionais, locais e o islamismo. A nova moeda togolesa é o ECO, que a partir de 2020 substitui o franco CFA. O país limita-se a leste com Benin, ao norte com a Burkina Faso e a oeste com Gana, além de ser banhado pelo Golfo da Guiné ao sul. Togo está localizado na região da África Ocidental. A capital do país é Lomé. Togo é membro da Organização das Nações Unidas, a ONU, da União Africana, da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, da União Econômica e Monetária da África Ocidental, da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, dentre outras entidades. Grande parte da população de Togo vive na zona rural, onde cultiva a terra e cria animais. As principais culturas de alimentos são a da mandioca, a do inhame e a do milho. Muitas pessoas criam ovelhas, cabras e porcos. Também são produzidos café, cacau e algodão. A pesca é outra fonte de alimento. A mineração de fosfatos, utilizados para fazer fertilizantes, é a principal atividade comercial do país. O peixe, de água doce ou salgada, é uma das bases alimentares dos togoleses. Costuma-se servir simplesmente grelhado ou preparado com molho, acompanhado de vegetais, arroz ou milho. O mesmo acontece com a carne, principalmente de vaca, ovelha, cabra ou porco. Entre os pratos mais típicos encontram-se o mutsela, o peixe com verduras e espécies, o yekume, o frango picante, o gboma, marisco com espinafre, o atieke, mandioca cozida, e o inhame com batata, banana e mandioca. Na região costeira, há aldeias tais como Togoville, Glidji, com sua floresta sagrada, Agbodrafo e Anerro. O rio Mono oferece a seus visitantes uma travessia em canoas, uma descoberta muito fascinante de crocodilos
hipopótamos e, de tempo em tempo, revoadas de pássaros de espécies diferentes. O contorno arenoso da costa que limita a planície litorânea é uma plantação de coco onde se encontra Lomé, a cidade que recorda convenções que leva o seu nome e está subordinada ao comércio preferencial entre a Comunidade Econômica Europeia e os países africanos do Caribe e do Pacífico. Lomé apresenta um aspecto muito atrativo com seus grandes mercados, hotéis luxuosos, ruas movimentadas, praias e a hospitalidade dos habitantes. Com suas montanhas moderadas expostas às intempéries, a região do Planalto dá aos visitantes a oportunidade para descobrir locais e monumentos como o Castelo Presidencial, as cavernas de morcegos de Kevuvu, o Dzobin e os monastérios de Kuma, como também as cachoeiras de Kpime e Akloa. É uma região de uma grande variedade de paisagens e atividades agrícolas com produtos tropicais como banana, laranja, abacaxi, abacate, café, cacau e algodão. A reserva da vida selvagem de Fasal Malfacaça, com espécies de animais tais como antílopes, elefantes, búfalos, pássaros e primatas, é o lugar de atração para os turistas que são amantes de safaris. O alto forno de Bandjeli e Nangbali são evidências da extração tradicional de ferro que datam de tempos antigos. A região de Kara, composta de um grupo de montanhas vulcânicas, é habitada pelos Kabye, que são famosos pelas suas técnicas de cultivo em terra pedregosa. O inhame e o milho miúdo, o amendoim, manga e outras frutas são produzidas no local. O turista pode contemplar as montanhas de Fale e os castelos de Temberma. Ele pode também ir em excursão para a Reserva Nacional de Vida Selvagem de Queran, cuja fauna é composta de elefantes, búfalos, antílopes, pássaros e primatas. A região de Kara é famosa por seu folclore rico que marca a sua descoberta. Na região da savana, a vegetação consiste em uma savana especialmente plana, excentricamente intercalada com montanhas verdes, rica em rochas danificadas. É predominante e dominada por palmeiras, onde a toca do leão e as manadas de elefantes são encontradas. A cantora Bella Belou e o cantor King Mensa são alguns dos músicos mais conhecidos de Togo. O músico, pintor e escultor Jimmy Hope ficou conhecido pela primeira vez por integrar o grupo Acid Rock. A seleção togolesa masculina participou pela primeira e até hoje única vez da Copa do Mundo em 2006. Já a equipe nacional feminina nunca disputou uma edição de Mundial ou de Copa Africana de Nações. Os Gaviões, alcunha da seleção masculina, já disputaram 6 edições de CAN. A seleção feminina disputou 5 partidas reconhecidas pela FIFA entre 2006 e 2007 e só voltou a atuar novamente em 2018, na Copa da União de Futebol do Oeste da África, a Copa WAFU. A maior conquista do futebol togolês foi o título masculino na Copa das Nações do Oeste Africano em 2011. O Championnat National de Première Division, também conhecido como Campeonato Togolês de Futebol, é a principal divisão do esporte masculino do Togo. O maior campeão do torneio é o Semassi, com 10 títulos. O Étoile Filante vem logo na sequência com 7 conquistas. O Étoile Filante foi vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF em 1968. Em 1984, o Semassi chegou nas semifinais desta mesma competição. O Agassa, outro clube do país, foi vice-campeão da extinta Recopa Africana no ano de 1983. Em 8 de janeiro de 2010, a seleção masculina de Togo foi vítima de um ataque terrorista no traslado da delegação para a CAN realizada em Angola. O ônibus da delegação foi metralhado minutos após cruzar a fronteira do país. O grupo rebelde de Cabinda, que luta pela independência da região angolana, assumiu a autoria do atentado.
O motorista do ônibus, um assessor de imprensa e um assistente técnico morreram. 2 jogadores ficaram feridos. No dia seguinte, a delegação decidiu abandonar o torneio. A decisão de não disputar a competição resultou na suspensão da seleção togolesa das 2 edições seguintes da CAN. A Federação Togolesa de Futebol, no entanto, entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte contra a punição da Confederação Africana de Futebol, a CAF. Em 2013, Togo voltou a disputar a competição continental. O maior craque da história de Togo é Emmanuel Adebayor, ex-jogador de clubes como Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham e Olímpia do Paraguai. Em 2007, ele foi eleito futebolista africano do ano pela BBC. Em 2008, foi eleito jogador africano do ano pela CAF. Ambas as premiações foram conquistadas quando Adebayor atuava no Arsenal, da Inglaterra. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre Togo. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro das novidades do Ponta de Lança, além de deixar seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça esse e outros podcasts da casa, nos agregadores e plataformas de áudio digitais, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts, que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até a próxima.